Está no ar mais um Leão Podcast. Que alegria ter você aqui conosco em mais um episódio. Eu acho que você já percebeu aqui que tem alguma coisa diferente aqui no nosso cenário hoje, né? Estamos estreando esta linda mesa aqui maravilhosa que o Estúdio DG adquiriu para a gente ter outro cenário aqui dentro do Estúdio DG. Então, um pouquinho mais aqui a câmera não está pegando, mas tem o nosso cenário habitual, que a gente gravou os outros episódios. E agora temos também esse novo cenário, com essa mesa, que ainda vai mudar mais coisas aqui, vai ficar ainda mais bonito. Então, tudo para que você possa assistir episódios com mais qualidade e possa desfrutar ainda mais aqui do nosso podcast. E vocês sabem que para o podcast aqui acontecer, a gente tem pessoas que Deus enviou para a gente, para nos ajudar, né, a fazer acontecer, a gente dar o primeiro passo, a alcançar pessoas. E um deles é o Cruzeiro Católico, que nos ajuda aqui a que esse áudio, esse vídeo, essa estrutura chegue até você. E se você gosta de uma aventura em alto mar, se você gosta de ver uma experiência no Cruzeiro MSC, no dia 23 a 30 de janeiro de 2027, vai acontecer o Cruzeiro Católico com saída aqui do Porto de Santos. Então, o que é o Cruzeiro Católico? É um cruzeiro com a estrutura MSC, vai ser no MSC Virtuosa. Então tem toda aquela estrutura maravilhosa da MSC, aquela coisa linda, só que mais agraciado ainda, porque lá tem uma programação católica, com Santa Missa, com adoração, com confissão, com momentos de oração. É incrível. E tem algumas pessoas que já estão confirmadas, né? Tem, por exemplo, Ricardo Sá, Eliana Sá, Sueli Façanha, Padre Rodrigo, qual é o nome do padre? Rogério de Mello, que é aqui da Diocese de Santos, e muitos outros convidados para vocês participar. Eu lembrei, é Padre Antônio Maria, que estava aqui confundindo. Então ele também vai estar presente. Gente, é uma experiência incrível. Basta você escanear esse QR Code aqui, que você vai receber todas as informações. Quanto é a cabine dupla, quanto é a cabine tripla, quanto é com varanda, sem varanda. É incrível. Então escaneie aqui que a nossa equipe vai te atender e vai passar todas as informações para você. Agora, você que não gosta muito de ir em alto mar, esse negócio de navio não é comigo não. Então, nós temos também a Viajando com Maria, que é uma agência de viagens católica, que também tem viagens rodoviárias e aéreas. Então, nós fazemos peregrinações para Santuário de Aparecida, nós vamos também ao Arautos do Evangelho, nós fazemos peregrinações para Juazeiro do Norte, Simbres, e também estamos com roteiros para o ano que vem internacionais. Então vamos para Roma, Terra Santa, Guadalupe, estamos organizando tudo certinho. Então basta você também escanear esse QR Code que você vai receber a nossa agenda, você pode tirar dúvidas e também viver essa grande experiência com a Viajando com Maria. E por fim, Simu e Cello, você que deseja registrar momentos tão lindos da sua vida sacramentais, como o batismo, sacramento da confirmação, crisma, ou também seu matrimônio, entre em contato com a Simu e Cello na pessoa da Nicole, que ela vai registrar todos esses momentos para você. Não tem nada mais importante do que os sacramentos na nossa vida. Imagina você deixar isso registrado por lentes católicas, que vão pegar aquele detalhe que talvez outro profissional que não seja católico não consiga pegar da mesma maneira. E eu tenho certeza que a Nicole vai conseguir registrar esse momento para você. Então escaneia também esse QR Code que nós vamos te encaminhar e você fica por dentro de todos os valores da Simu e Cello. E dado os devidos avisos, hoje estaremos aqui com o Diácono Luizinho. Que alegria ter o senhor aqui conosco. A alegria é minha, Simon. Demorou, mas chegou, hein? Demorou, mas chegou, hein? E muito obrigado aí, você que está participando, que tem acompanhado o Simon nessa empreitada, nessa evangelização. Eu posso dizer assim que é uma evangelização. Eu sou muito feliz aí pelo seu trabalho também. Deus abençoe. Quanta coisa boa, né, gente? Cruzeiro Católico, Viajando com Maria, Simone Cello, da Nicole, que é da paróquia São Gaspar Bertone, mas é de todas as paróquias já, né? Da diocese. É a propriedade aqui da diocese. Tudo aqui, só gente boa, viu? E o Padre Rogério, que é da minha paróquia, é vigário da paróquia na qual eu estou
Com a graça de Deus. E aqui eu estou nesse programa abençoado. Tem o Felipe ainda. Oi, Felipe. Deus abençoe. Uma pessoa maravilhosa aqui também. Sucesso, né? E o Simon não está muito bom, gente. Está um pouco nervoso. Que daqui a alguns dias, mais ou menos uns 26 dias, contando aí 25 dias mais ou menos, sim, ele vai estar se casando, gente. Então, ó... Sim. Obrigado, hein? Com a graça de Deus. Link da lista de presentes aqui na descrição, hein? Gente, tira o escorpião do bolso e ajude o Simon a casar. Simon, viu? Diácono, alegria ter o senhor aqui, viu? O senhor que é presença tão forte aqui na nossa diocese, que ajudou já tantas pessoas e continua ajudando. Hoje quero conhecer a fundo a sua história, hein? A gente nunca teve a oportunidade de sentar para conversar durante tanto tempo, até porque é uma correria, né? Correria. Mas hoje a gente vai ter essa graça. E eu já tenho uma dúvida. Eita, tem uma dúvida aqui, hein? Antes, como era o Luizinho criança? Como o Luizinho conheceu a Cristo? Conheceu criança, conheceu adolescente, conheceu adulto? Rapaz, minha história é... Eu tenho uma história de conversão. Às vezes as pessoas me perguntam assim... o senhor sempre foi de igreja? Porque eu sou diácono na igreja. O diácono, para quem não sabe, o diácono permanente. Então eu tenho vivo a dupla sacramentalidade. O sacramento do matrimônio, que me confere a graça de ser casado. E o sacramento da ordem no primeiro grau, como diácono permanente. O diácono permanente é aquele homem casado, pode ser um solteiro que se torna celibatário também, e que recebe o primeiro grau do sacramento da ordem e ali permanece, por isso permanente. Mas eu nem sempre fui católico. Por mais que a minha origem ela se dê num ambiente familiar católico, num determinado momento da minha vida, meu pai deixa a igreja e migra para uma outra religião. Então eu sou um convertido, eu gosto de dizer assim, porque é verdade. Então eu faço minha experiência com Deus por volta dos 13 para 14 anos de idade. Então eu tenho a minha conversão na Legião de Maria. Que legal. As pessoas acham assim, mas o diáconozinho sempre foi da renovação carismática. Então, e realmente eu me considero carismático até hoje. Se bem que todo diácono, todo padre é diácono e padre para a igreja. Então, a partir do momento que você é ordenado, você não é ordenado para um único movimento, para uma única expressão. O diácono Luizinho é diácono da Passio Domini. Não, eu sou o diácono da igreja. Lógico, eu fundei a Passio Domini, que é uma comunidade, não sei se você vai falar disso, né? Que é uma nova comunidade, uma associação de fiéis. Só que a gente tem essa consciência de que a nossa vida ela é doada para toda a igreja, para todos os movimentos pastorais, expressões do ser igreja. Então, enquanto convertido, a minha experiência é na Legião de Maria. Eu rezei um terço e nunca mais larguei a igreja. Dentro de um grupo de senhorinhas, num salão da igreja. E a partir daquele momento eu vim trilhando um caminho de conversão e colhendo conversões na minha casa. Meu pai se converte ao catolicismo, a minha mãe se converte ao catolicismo, os meus irmãos. E aí, depois de alguns anos, 2 anos, 3 anos depois, eu tenho uma experiência com a graça que é chamada de batismo no Espírito Santo, na renovação carismática, e que era um encontro ministrado por um casal de uma nova comunidade, mas que foi feito para a renovação carismática, um casal da comunidade Shalom, que estava ministrando um seminário de vida para um grupo de oração, e fui convidado a participar, e ali participando tive essa experiência com a graça do batismo no Espírito Santo. E aí comecei a participar da Igreja Católica. Mas é interessante que mesmo dos grupos de oração, já era católico pela Legião de Maria, mas dos grupos de oração. Mas mesmo criança, a minha relação com, por exemplo, com a caridade, com o trabalho com os pobres, já era uma coisa que a minha mãe ela sempre comenta. Não, você tinha 5 anos e você corria no canal, né? A gente morava ali no canal 5. Você corria para sentar do lado das pessoas que estavam morando na rua, para conversar, gostava de bater papo. Né? Então a minha mãe ela sempre conta essa história assim, né? Com uma marca assim da minha vida, e é algo que eu carrego assim a vida inteira. Esse olhar
como diz Mateus 25, né? Este olhar da misericórdia com aqueles que precisam, né? Então, de criança é um pouco disso, né? Que legal. E já, quando o senhor falou que é diácono para a igreja, é para deixar claro que apesar de ter um apreço maior pela renovação, porque foi de onde praticamente o senhor saiu, o diácono tem que estar disponível para ajudar qualquer realidade, certo? Porque, na verdade, o apesar de não é nem um apesar, não é um pesar, não. É bem assim, a minha espiritualidade, no que diz respeito a quem eu sou enquanto pessoa, na minha individualidade, ela é uma espiritualidade carismática, do exercício dos dons, da vivência carismática, colocada a serviço de todos. Né? É uma perspectiva eclesial de igreja. Né? A igreja é muito maior do que qualquer outro movimento, qualquer pastoral. Verdade. Né? Então, é nesse sentido, de serviço para todos mesmo. Né? E o diaconato, em que momento surgiu ali? Porque eu vejo o diaconato como uma missão bem, não sei se essa é a palavra correta, mas exigente, porque o senhor é casado, o senhor é pai, o senhor trabalha também e também tem a sua vocação ao diaconato. Eu sou casado, eu costumo dizer, com a mulher mais linda deste mundo, né? Eu não vou concordar. Mas esse é um problema seu. Tudo bem. Fecha o microfone dele, Felipe, por gentileza. Mas eu sou casado com a mulher mais linda deste mundo. Eu comecei a namorar com ela no dia 29 de abril de 89, às 19 horas e 30 minutos. E agora fala você. Eu não lembro, não. Então, você entendeu por que eu posso ficar com o microfone aberto e ele não? É por esse simples motivo. Esse ano nós completamos 35 anos de casados. Nós tivemos 4 filhos, uma filha que está no céu e 3 aqui que estão conosco, e temos 8 netos. 8? Isso. E aí eu sou educador por natureza, trabalho há muitos anos na área da educação e trabalho 9 horas por dia, são 8 horas de trabalho, e mais 1 hora de almoço, mas quem está na área da gestão educacional nunca faz 1 hora de almoço, é muito difícil. E gosto muito do que faço, e sou fundador de uma comunidade, não dá para se esquecer disso, porque faz parte do que eu sou, né? Não é somente o que eu faço. E tenho várias atividades na igreja como diácono. Então é realmente um consumir-se, assim, é exigente, sim. É uma vocação. Se a pessoa não tiver o chamado para isso, não adianta. Não te dá status, não te dá glória, não te dá privilégios, porque não é para dar. Sim. É serviço. Eu vim para servir. E se você me perguntar, eu sou muito feliz. A pessoa diz assim, nossa, mas é diácono porque quis ser padre. Não, eu nunca quis ser padre. Tem muita gente que fala essas coisas. Nunca quis ser padre. Eu sou diácono porque tenho uma vocação diaconal. Né? Porque senti esse chamado de Deus, a igreja confirmou e disse, é isso mesmo, e de fato isso aconteceu. Então eu me desdobro, assim, não é brincadeira não. Tem que estar. Você tem que fazer. Eu durmo em média 5 horas por noite. Agora, porque o médico pediu, eu tô dormindo 6. Tem que dormir faz bem, né? Mas assim, eu tô obedecendo. Ele pediu pra eu incluir 1 horinha, eu tô obedecendo. Mas eu confesso, tem vezes que não dá. Algumas vezes que não dá. Porque é uma série de coisas acontecendo, né? Mas com felicidade, é uma sensação de realização. Não peso nem nada. Não, peso não. Passa mal, né? Lógico, cansa, né? Como qualquer ser humano, sim. O padre cansa, o bispo cansa, o diácono cansa. Mas é um consumir-se, é um cansaço, e quando você termina que você está cansado, você fica assim, meu Deus, quanta graça, quanta bênção, né? Então, tá bom, tá valendo. E quando foi que o senhor percebeu que era para dar esse passo ao diaconato? Que Deus te chamou e você falou... 25 anos atrás. Eu sou diácono há 10. Mas 25 anos atrás, antes de comunidade, eu senti no meu coração, despertou algo relacionado ao diaconato. E eu fui fazer uma experiência na primeira turma do Instituto São José de Anchieta, que na época era Beato José de Anchieta.
da primeira turma que aconteceu. E lá eu fui orientado a buscar uma formação mais específica, e aí eu deixei o instituto e prestei o vestibular para filosofia. E fui fazer o bacharelado e a licenciatura em filosofia. E ali eu emendei, eu fiz o bacharelado e aí deixei de lado essa perspectiva diaconal. Alguns anos depois, acho que bastante, né, 15 anos depois, eu sou convidado pela igreja para trilhar o caminho para o diaconato. Na verdade, recebi um convite. Que legal. Sim. E já era fundador da comunidade, a comunidade completa 20 anos este ano, já tinha 10 anos tinha 9 anos de fundação, e um padre me chamou e foi apresentado ao bispo, então, Dom Tarcísio Escaramuça, e ele aceitou e fui ordenado diácono. Eu estou assim sintetizando, né, mas foi nessa mais ou menos nesse itinerário. Esse processo é muito... Então, primeiro chamado 25 anos atrás, mas a concretização disso 10 anos, depois de 15 anos. E aí, nesses 15 anos eu estudei bastante, né? Sim. Eu fiz a filosofia, depois eu fiz o mestrado, depois eu fiz a teologia, o bacharelado, fiz 4 anos de teologia, depois fiz o doutorado, né? Então eu fui estudando aí. Deus me deu a graça de estudar. E a igreja é bem cuidadosa, né? Também o processo diaconal ali, ele é bem... Santos tem um caminho bem interessante. Geralmente a pessoa faz 4 anos de um curso de teologia, quer seja um bacharelado, quer seja um Instituto São José de Anchieta, e depois ela faz mais 4 anos da escola diaconal. É desmembrado, né? Tudo parece que se encaminha para uma mudança, né? Mas falta aí as definições do nosso bispo, de Dom Joaquim, que tem um olhar carinhoso para a escola diaconal. Mas assim, hoje, se nós contarmos os 4 anos de preparação do bacharelado de teologia ou do Instituto São José de Anchieta, mais os 4 anos de escola diaconal, são praticamente 8 anos, né? São 8 anos para... Porque na realidade você precisa ter o curso de teologia para entrar na escola. Entendi. Então, necessariamente você faz os 4 anos de teologia, quer seja um instituto, quer seja um bacharelado, e depois mais 4 anos de escola diaconal. No caso, se o homem já tiver a teologia, então seriam só 4 anos, né? Que independente disso, ele fez 4 anos. Né? Então, total se torna 8, né? Mesmo que não tenha sido o objetivo primeiro dele, mas ele fez 4 anos. Chegou a fazer, né? Nossa, tem escolas que são menores, 6 anos, 5 anos, que aí agrega junto, né? Teologia e a escola diaconal. Mas isso varia de diocese para Varia de diocese para diocese. Cada diocese tem o seu diretório próprio, a sua organização própria. Legal. E o senhor falou que a comunidade, a Passio Domini, ela faz parte de quem o senhor é, né? Sim. Que o carisma é o senhor, né? Eu digo assim, Deus, ele derramou o carisma no senhor para que o senhor pudesse alcançar outras pessoas. Quando a gente fala que o carisma é o senhor, é que o senhor foi o porta-voz da vontade de Deus sobre aquela situação. Né? Eu tenho um pé muito no chão. Eu sou um estudioso também sobre os carismas, né? Há muito tempo eu estudo carisma... Há uns 30 anos, mais ou menos. Mais ou menos. Primeiro que carisma é bíblico, né? Então, 1 Coríntios 12, se nós trouxermos o texto bíblico da palavra de Deus, Coríntios, a carta aos Coríntios é escrita por São Paulo, a primeira carta, no capítulo 12. Mas esse tema ele é amplamente discutido no Concílio Vaticano II, né? E com o Concílio Vaticano II, nós já tínhamos expressões de movimentos leigos acontecendo. Um exemplo é o movimento dos focolares, que possui um carisma da unidade muito forte, mas que acaba sendo aí referendado, avalizado, impulsionado pelo Concílio Vaticano II. E aí depois nós vamos tendo aí a multiplicação de carismas específicos na igreja. Então eu costumo dizer o seguinte: o membro fundador da comunidade, quer seja um homem, uma mulher ou um grupo de pessoas, ele é um instrumento. Mas o carisma ele é uma expressão do próprio Deus. Não se compara. O carisma sempre é maior do que quem fundou. O carisma é a graça de Deus, é o dom específico de Deus.
a revelação de Deus, a epifania de Deus. E o fundador, ou a fundadora, ou os fundadores, não deixam de ser instrumentos falíveis, limitados, talvez assim, no sentido da palavra mesmo, tardos demorado, né? Para responder, e que são os primeiros, talvez nesse sentido sim, a serem alcançados pela graça do carisma, porque mais precisam. Então quando a pessoa me pergunta assim, nossa, quem que é o mais pecador da sua comunidade? Eu digo, sou eu. Mas por que você está falando com tanta convicção? Porque eu fui chamado a fundá-la, a instituição, a comunidade. Então eu tenho certeza que quem mais precisava era eu, né? Sou mais alcançado. E testemunho isso na minha vida. Assim, eu hoje, com 20 anos, eu digo assim que o carisma ele me salvou. Ele me salvou de mim mesmo, colocou a minha vida novamente nos eixos, me deu um real sentido de eclesialidade, um real sentido de busca de santidade, de forma concreta, não alienada. Então a gente é só instrumento. Lógico, tem a prerrogativa de você estar iniciando ali. Interessante que, por exemplo, a pessoa tem uma comunidade, né, uma nova comunidade, ela é uma evolução de um grupo de oração. Isso não é verdade. Porque nenhuma pessoa, a não ser a minha esposa, e aí essa não vai contar porque é minha esposa, nenhuma pessoa que começou a comunidade comigo era do meu grupo de oração. Interessante. Não necessariamente uma nova comunidade surge como uma evolução, que até é errado esse nome. Mas não é aquele olhar de status? Acho que as pessoas têm. E de achar que... Rapaz do céu. Olha, o que comunidade não é status. Sim. A maioria das pessoas não compreende o que é. Alguns chegam a dizer que isso aí não faz parte da igreja. É um absurdo isso, mas chegam a dizer isso. Não é a maioria também, graças a Deus. Mas algumas pessoas, muitas pessoas. Sim. Outros dizem que é um grupo à parte, ou é um grupo elitizado, e quando na realidade só é um serviço. Não que seja uma comunidade de serviço, do serviço missionário que eu estou falando, né? Dentro dessa dimensão da missionariedade da igreja. O que diz o documento de Aparecida, o que diz as conferências episcopais latino-americanas que nós tivemos, né? Santo Domingo, Puebla, Medellín, o último de Aparecida, o que dizem os documentos de referência da própria CNBB sobre a ação evangelizadora no Brasil. As comunidades e os seus carismas, eles estão dentro, Evangelho Nuncian, de Paulo VI, elas estão dentro desse bojo da evangelização. Elas são colaboradoras, né, da evangelização. Podemos dizer que as comunidades são faces de Cristo para alcançar o povo? Sim, são formas. Eu digo assim que diante de uma vez Dom Jaciro utilizou uma expressão muito bonita em relação a gente. A gente é muito grato a Dom Jaci Francisco, porque ele foi o primeiro que ouviu o meu relato da experiência com o carisma e me disse, né, não, meu filho, tem a minha bênção, pode começar. E a gente começou, como ele orientou, e estamos aí, caminhando. Uma vez ele usou uma expressão muito bonita numa missa que ele presidiu para nós, que é: sejam os braços e as pernas do bispo, onde ele não pode alcançar e nem pisar, que vocês alcancem e que vocês pisem. Isso para mim foi algo espetacular, sim, porque trata de continuar a missão de Jesus, de evangelizar com muita humildade. Nenhuma comunidade abraça todas as missões da igreja, é tudo complementar, sabe, Simon? O carisma Passio Domini complementar com as outras novas comunidades, mas também com os outros movimentos e pastorais. É tão verdade que a gente trabalhou uma época grande, um período grande na nossa diocese com a pastoral do menor, por exemplo. Fazíamos os trabalhos da Fundação Casa. E aí, por conta de uma questão institucional, não com a nossa igreja, mas com uma outra denominação religiosa, nós tivemos algumas dificuldades e aí fomos orientados a dar um tempo nesse trabalho.
lá atrás, né? Sim. Mas a gente trabalhou, e é um trabalho belíssimo. A pastoral do menor com as suas características, nós com as nossas características, mas que como irmãos, como católicos, íamos evangelizar juntos. Era aquela na Santa Baquita? Não, ali é um outro trabalho. É um outro trabalho? Ali é um trabalho que é feito com crianças, né? Sim, mas em estado de vulnerabilidade. Não é a mesma coisa. Muito bonito, inclusive, também. Nós temos um trabalho com crianças, tem 12 anos que realizamos, que não foi fundado por nós, esse trabalho. Nós damos continuidade, é um trabalho que foi fundado por uma irmã canossiana, e que se chama Oratório Santa Josefina Baquita. Santa Josefina Baquita é canossiana, por isso esse nome, que acontece na Vila Sônia, na Praia Grande. Que é um trabalho semanal, muito bonito. Eu tenho uma experiência muito boa com a comunidade do Senhor, porque tinha encontros, era às quartas-feiras, atendimentos oracionais? Tinha. Quartas-feiras, né? Não sei se eles acontecem ainda, se mudaram. Mudou o formato. Hoje nós temos o Amando Amado, né? Que é um programa no YouTube, né? Nós temos um canal no YouTube. @Passio Domini. E toda quarta-feira, todos os dias nós temos o Palavra de Eternidade, 5 minutos de meditação da Palavra de Deus, do Evangelho do Dia. E todas as quartas-feiras nós temos o programa Amando o Amado, que é esse atendimento de oração espiritual, de pedir a graça de Deus, se expõe o Santíssimo, se reza, clamando a Jesus pelas intenções das pessoas, que era o que nós fazíamos presencialmente ali. Surgiu na pandemia e ficou. A gente sentiu que era uma forma de alcançar mais pessoas. Então é um programa pequeno, no sentido de que ele alcança ainda, porque é o universo da internet, poucas pessoas, uma média de 400 pessoas a 500 pessoas semanais, mas que são 400, 500 pessoas. É gente pra caramba. Que é muita gente. É que a gente tá acostumado com os grandes números ali, milionários. Pois é. Mas coloca 400 pessoas na sua frente. Pois é verdade. Então a gente entende que ele presta um serviço de evangelização muito mais do que eram as 20 que nós atendíamos lá semanalmente. Mas eu fui lá, era a Denise que estava lá. Ainda, minha cofundadora, uma das minhas cofundadoras. A Denise, eu não sabia, mas ela foi responsável pela conversão do meu sogro. Olha que benção. Então, a Denise, ela tá intimamente conectada com o meu casamento. Porque, muito provavelmente, se ela não tivesse rezado, sido instrumento de Deus na vida do meu sogro naquele momento, a minha noiva não seria da maneira que ela é hoje. Glória a Deus, que bom. Né? E meu sogro teve um grande momento ali, e eu não sabia, e eu fui num atendimento lá de quarta-feira na época, e ela foi rezar por mim, ela fez revelações que não se pode falar que não são de Deus, porque ela revelou coisas da gestação da minha mãe, que eu fui em casa, cheguei e falei, mãe, o que aconteceu nesse tempo da gestação? Minha mãe falou, aconteceu isso, isso e isso. E teve alguma vez que aconteceu uma situação como essa, que foi relatada? Minha mãe, os olhos encheram de lágrima. Ela falou, quem te contou isso? Você não pode lembrar disso, era muito pequena. Eu falei, foi a Denise no grupo de oração, no atendimento de oração. A Denise, ela tem, dentro dessa vivência carismática, é importante que se diga, né? Sim. Nós fazemos o uso dos dons carismáticos, entre eles o dom de ciência e revelação, que é o que o Simon está dizendo, né? E a Denise é uma pessoa que Deus utiliza bastante dela. Além de ser uma mulher de muita oração, de oração pessoal, de intimidade com Deus, ela é uma pessoa muito usada por Deus, com muito discernimento, né? E muito usada por Deus. E ousada, né? Também, porque às vezes ousada falar, na graça, né? de Deus, Então, assim, eu penso que ela é uma bênção para nós, né? Como minha cofundadora, porque ela é a primeira, a segunda, né? A primeira foi a Célia, que é minha esposa, que também é minha cofundadora, e não porque é minha esposa, mas porque assim a inspiração vai se desenrolando, né? Então tem a Célia e a Denise, são duas cofundadoras na comunidade católica Passio Domini. Então eu sou muito feliz por ela, porque ela é uma bênção de Deus mesmo. Deus a utiliza muito. E que momento que o senhor entendeu que Deus tinha te revelado esse carisma para se tornar Passio Domini? Porque o que eu vejo de fundadores é que eles sempre falam que no começo nem é essa a pretensão, porque você não vem um carisma e fala, nossa, vou fundar uma comunidade. Não, ele é uma consequência a comunidade, né? Consequência desse amor de Deus sobre a pessoa do fundador, né? Na realidade, assim, eu fui fazer um retiro que não era carismático, um retiro na obra dos Santos Anjos,
que é um mosteiro que tem em Guaratinguetá, onde os padres da Ordem de Santa Cruz fazem alguns retiros de silêncio, é silêncio mesmo, ninguém fala nada. Mas tem as conferências, tem as missas, tem as orações, os colóquios com os padres, tem os momentos de Santa Missa, muito profundos, assim. E neste retiro, eu tive uma inspiração. A gente fez uma experiência com o Carisma Passo Domini. Na verdade foi em 1999. 99. Você nasceu em que ano? 94. Você tinha 5 anos. 5 aninhos. Então, em 99 eu fiz esse retiro e tive essa experiência de Deus, que hoje eu entendo que era o Carisma Passo Domini. Mas eu não entendi isso. Sim. E diante dos colóquios, das orações, os momentos ali de silêncio, eu sentia no meu coração que a minha família era uma família consagrada a Deus. Aí o que eu fiz? Quando eu voltei, eu contei tudo isso para minha esposa, né? Nossa, eu senti que nossa família é uma família consagrada a Deus e tal. Vamos procurar um lugar que a gente possa doar a nossa vida? E aí nós procuramos a comunidade Shalom. E aí nós ficamos caminhando na comunidade Shalom de 99 a 2004. 5 anos. E em 2004... nós fizemos um discernimento dentro da comunidade Shalom, que era para nós não entrarmos. Mas, ao mesmo tempo, a gente a leitura não foi tão simples dessa forma, né? Hoje né? Hoje, né? Mas na época a gente achou que a comunidade não queria que nós estivéssemos lá, você vê, né? Que a gente foi rejeitado, né? E eles não disseram que não, mas a gente achou que sim, né? Que era rejeitado e tal. Então a gente ficou final de 2004, o ano de 2005 praticamente todo. No final de 2005 eu fui fazer um simpósio teológico da Renovação Carismática, eu fui participar. Porque para quem não sabe, gente, na Renovação Carismática tem muitos teólogos, filósofos, estudiosos, produtores de ciência, gente que estuda muito, que escreve, tem escritores, palestrantes, conferencistas, inclusive conferencistas dentro do Vaticano, de universidades e tudo. E ele promove simpósios, encontros, né, que são maravilhosos, por sinal. E eu fui representando a Diocese de Santos, e lá eu tive um momento de oração na capela, e uma pessoa dizia para mim: você é membro de uma comunidade? Eu falei, Deus me livre. Nossa. Por conta da experiência meio que traumática que eu tinha tido, né? Uhum. Não com a comunidade maravilhosa. Sim, não sim. tenho o que dizer da comunidade. A experiência de discernimento. Sim. E aí essa pessoa me disse assim: olha, pode demorar 5, 10, 15, 20 anos. Se a sua família é a sua vida, a sua alma, ela falou assim, a sua alma é uma alma esposa, consagrada a Deus. Deus vai dar um jeito de você ofertar a sua vida. Quando foi em janeiro de 2006, eu fui participar do Encontro Nacional de Formação. Aquilo mexeu muito comigo, eu confesso. É o ENF? O ENF, o Encontro Nacional de Formação, que foi em Aparecida, 2006. Fui convidado pela Leninha, na época era a Leninha, coordenadora da Renovação Carismática da Diocese de Santos. E durante um momento de oração, uma das pessoas daqui da Diocese, o Ricardo, da Paróquia São Vicente Mártir, não sei se você conhece. De nome assim, não me recordo. Mas é um querido. O Ricardo é muito antigo na caminhada da renovação. E foi da Banda Magnífica, um homem de Deus. Ele orando por mim ali, ele disse: olha, meu irmão, não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui, mas Jesus coloca no meu coração. Gente, quando eu falar que Jesus coloca no meu coração, é uma inspiração. Fiquem muito tranquilos aí, né? Que chegou a hora de você fundar a comunidade. Eu falei: rapaz, tira a mão do meu ombro agora. Eu disse pra ele: isso aí não é de Deus, né? Você tá maluco da cabeça, você pensa que é doido, cara. Comunidade é coisa pra Padre Jonas, pra Moisés, eu nunca pensei na minha vida. E aí eu fui para um workshop de formação humana, que já era um assunto que me interessava. Eu estava formado em filosofia. E lá, durante o momento de oração também, toda a formação é precedida pela oração. Um rapaz veio conversar comigo e falou assim: diga uma coisa, você é fundador de comunidade? Aí eu falei: pô, você é amigo do Ricardo? Né? Eu achei que ele era amigo do Ricardo, né? Ele falou: não, nem sei quem é Ricardo, não. Assim, eu falei: mas por quê? Ele falou assim: pô, porque eu estava ali no momento de oração, olhei para você e no meu coração vinha que você
era fundador de comunidade. Eu falei assim, Deus me livre. Falei pra ele. Ele pegou no meu braço e falou assim, olha, pode demorar 5 anos, 10, 15, 20 anos. Se a tua alma é uma alma esposa consagrada a Deus, Deus vai dar um jeito de você ofertar a sua vida. Aí eu gelei. Quando ele falou a mesma coisa que aquela irmã tinha falado no simpósio teológico em outubro, novembro do ano anterior, aí eu falei, cara, vou embora daqui. Voltei pro hotel onde a gente estava hospedado, um hotel muito simples. Quando eu entrei no quarto, as luzes estavam apagadas e o Marquinhos, que é hoje o atual coordenador do Ministério de Pregação da Diocese de Santos, já foi presidente do Conselho Diocesano, sou compadre do Marquinhos. Se bem que, Marquinhos, aí muita falha com você, meu irmão, porque a gente é compadre, não se vê nunca, porque não tem tempo, a gente está evangelizando. E a Rebeca, que é minha filhada, lindíssima. E aí eu peguei, na hora que eu entrei no quarto, ele tinha ido mais cedo, porque ele ficou com uma enxaqueca. Na hora do almoço, ele foi e estava deitado no escuro. Eu acendi a luz, ele falou, apaga, apaga, apaga. Levei até um susto, né? Aí eu apaguei, aí eu sentei, o que foi, irmão? Nossa, tô passando mal, eu tô desde a hora do almoço, fizeram umas 3 da tarde. Tô passando mal, mas desde a hora que eu cheguei aqui, tá vindo algo na minha cabeça pra eu perguntar pra você. Você nunca pensou em fundar a comunidade? Aí eu sentei assim na cama, assim, na pontinha da cama, e comecei a chorar. Eu disse, cara, você é o terceiro que fala isso. E aí contei o que tinha acontecido. E falei, então, irmão, começa a rezar. Porque se é de Deus, escola de Gamaliel. Gamaliel, nos Atos dos Apóstolos, quando perguntam para ele sobre os cristãos, sobre os seguidores de Jesus. Se é de Deus, vai permanecer. E você é de Deus, vai permanecer. E eu comecei a orar com aquilo, né? E aí eu comecei a perguntar, pedir sinais para Deus. Mas se é verdade, me dá tal sinal. E vinha, rapaz, o sinal. Se é de Deus, se é do Senhor mesmo, me dá tal sinal. E vinha o sinal. Até que eu falei assim, eu só vou começar alguma coisa se o bispo autorizar. Gente, é uma loucura, ninguém faz isso. Pelo menos eu não conheço nenhuma comunidade que fez. Pode ser que tenha, mas eu não conheço. Eu marquei uma audiência com o bispo. Fui falar com o bispo. Tenho testemunhas. Contei tudo pro bispo. Contei da inspiração. Dom Jaci Francisco. Contei da inspiração. Contei de Aparecida. Contei tudo. E ele falou, e como é que vai se chamar essa inspiração divina? Eu achei que ele ia falar, ô moleque, volta pra sua paróquia, vai pra sua casa, né? Deixa de conversa fiada, alguma coisa parecida, né? Veio com o nome. Porque parece surreal, né? Não, na verdade não é que veio. Durante esse tempo, foi de janeiro até maio, mais ou menos. Eu comecei a rezar com a Denise e com a Célia, pedindo a Deus que ele realmente confirmasse o que era. E nesse tempo, eu comecei a fazer memória de 99. E uma das coisas que eu celebrei que foi a minha experiência com carisma, lá na obra dos Santos Anjos, foi a Passio Domini. E quando celebramos a Passio Domini, que é uma oração da igreja, no meu coração vinha, grava este nome porque eu tenho uma obra a partir disso. E eu não sabia o que era uma obra, eu não sabia nada disso. E aí eu comecei a ler um livro de Santo Afonso Maria de Ligório chamado A Passio Domini. E eu comecei a fazer memória daquilo que tinha acontecido em 99. Quando o Dom Jaci pergunta como é que vai se chamar essa inspiração, eu digo para ele, vai se chamar Passio Domini, a paixão do Senhor. Aí ele encosta na cadeira dele, na sala dele, na cúria, olha para o crucificado que ficava em frente da mesa dele, olha assim e fala a paixão do Senhor. Meu filho, já não era sem tempo. Você tem a minha bênção para você começar. Eu só vou pedir 2 coisas para você. Que você comece com a missa, porque tudo que começa com a missa vai para frente. E que vocês sejam eclesiais, pessoas de igreja. Então a Passio Domini tem 2 fundamentos dadas por um apóstolo, porque todo bispo é um apóstolo. Nós amamos a Santa Missa e nós amamos ser igreja. Então a gente entende isso como uma verdade da nossa vida, né? O ser igreja. Que hoje nós falamos de sinodalidade, diocesanidade, é o ser igreja. Isso faz parte do DNA, da data de nascimento
da essência do que é ser a Pastio Domini, faz parte da origem do código genético da Pastio Domini, mas faz parte também do nascimento da Pastio Domini, a Santa Missa e o ser igreja, né? Que são indissociáveis, né? Vou ser confrontador. O que é ser igreja? Quando a gente fala que uma comunidade precisa ser igreja, na prática, no dia a dia, na vida da comunidade, qual a diferença de uma comunidade que é a igreja e de uma comunidade que está deixando de ser igreja? Olha, eu estava lendo um texto hoje sobre isso. Sério? Sim. De um padre espanhol chamado Luiz Navarro. Eu vou falar. Muito interessante. Ele falava sobre algumas características. Existem algumas fontes que falam sobre isso. Uma fonte oficial é um documento chamado Juvenescens Ecclesia, que do latim significa florescer da igreja. Uma igreja florescente, né, jovial, que fala sobre os 8 critérios para ser uma comunidade. Mas o padre Luiz Navarro, ele escreve esse artigo antes desse documento. E, nossa, ele tem algumas características muito interessantes. Ele vai dizer assim que um verdadeiro carisma, uma verdadeira comunidade, ela não precisa ser protagonista no sentido do ser igreja. Ela precisa fazer comunhão sem a necessidade de ser protagonista. Ela não precisa aparecer. Tá. É tão verdade que eu vou dar um exemplo da nossa caminhada, porque eu gosto de falar daquilo que eu caminho. Como o outro está vivendo, eu não tenho como afirmar. Mas, por exemplo, quantas coisas que nós fazemos na igreja que eu tenho certeza que você nem sabe. Faço ideia. Eu tenho certeza que você nem sabe. Tenho certeza absoluta. Uhum. Encontros, retiros, serviços que a gente trabalha, que a gente presta e que a gente não tem a necessidade de fazer propaganda. Porque ser igreja é fazer comunhão sem exigir que o seu nome seja lembrado. Eu penso que este é uma prerrogativa de uma comunidade essencial. Precisa fazer comunhão. Precisa sair de si. Tem que ter alteridade. Ir ao encontro do outro. Precisa ser empática com as outras realidades. Se você me perguntar, eu não posso achar que eu sou o detentor do Espírito Santo. A comunidade católica Pastio Domini, é a detentora. Não, gente, as pastorais são suscitadas pelo Espírito Santo, os movimentos, as expressões, as congregações, as ordens, tudo é obra do Espírito. Isso acontece, né, Diácono? Às vezes as pessoas às vezes acham que ela faz parte de um movimento A e ela acredita que a salvação só é possível através daquele movimento, da forma que ela vive a espiritualidade. E ela acaba olhando os outros como inferiores, como se não fosse possível alcançar a salvação através de outros. Eu só posso lamentar. Se a pessoa ainda pensa dessa forma, porque Jesus falou assim, né? Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, que é a igreja, edificarei a minha igreja. Não é isso? Sim. Sobre Pedro está edificada a igreja, que é a sucessão apostólica, que é o primado de Pedro. E as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Jesus não falou que ele estava edificando a pastoral A, a comunidade B, não. Se o intuito não é serviço da evangelização, da missionariedade, da prática da espiritualidade, se o intuito não é o doar-se, alguma coisa está errada. Então, eu penso que é uma característica de um ser comunidade essa perspectiva da busca da santidade comum, de uma vivência do modelo das novas comunidades, da comunidade primitiva, né? Atos 2, 42, Atos 2, 42 em diante, que precisa ter essa disposição do serviço, da atenção com os mais pobres. Eu sou comunidade, não presta nenhum serviço de caridade, nenhum serviço com as pessoas que precisam
de forma circunstancial, de forma real, concreta. Tudo bem que tem as que precisam na alma da evangelização, isso também deve ser feito, né? E pelo menos eu acredito que nós estamos fazendo. Mas existe uma outra realidade, que é a realidade das obras de misericórdia, de um olhar comprometido, né, com a sociedade, com os pés no chão. Então eu penso que é muito abrangente dizer o que é uma comunidade que está aí sendo igreja. Mas é possível sim. Está dentro dessas características que eu estou elencando aqui. Isso que o senhor trouxe da questão do olhar para o pobre, da caridade e tudo mais. Hoje tem eu já fui assim. E graças a Deus os olhos abriram. Parece que quando você tá meio bitolado, meio cego, alguém falou de pobre, o cara já vira, não, tá falando de pobre. É trouxa de libertação, é comunista, é não sei o quê. Se a pessoa fala dessa forma, ela só não é cristã. Exato. Porque ela pode ser qualquer coisa, mas cristã não é, porque então ela não pode nem seguir Jesus, porque o que Jesus falou foi dos pobres. Exatamente. E interessante que isso é muito importante. Quais os pobres? São os pobres mesmo, os desprezados mesmo. Não dá para ter aquele verbete, né? Usar como expressão de ação, palavra de ação. Esses pobres são os pobres de espírito. Também. Entendi. Também. Mas não significa que só são esses. São os pobres de espírito, mas também são os pobres que estão na miséria, os injustiçados, os cegos, os coxos, os aprisionados, os famintos, os sedentos, os enfermos, né? É algo muito forte. Essa questão, a igreja, ela está amparada nisso. Se eu negasse, por exemplo, a questão do pobre, eu estaria negando a própria diaconia. Porque uma das mesas que o diácono serve, são 3 mesas, é a mesa da caridade, com os pobres. Entende? Uhum. Então isso é interessante. Então eu digo, toda a comunidade é uma diaconia. Toda a comunidade é um serviço aos pobres também. Precisa. Hoje na Passio Domini, nós temos 4 projetos sociais. Nós temos um projeto com crianças, o Oratório Santa Josefina Baquita. Nós temos um projeto com mulheres em estado de vulnerabilidade social, chamado Casa das Terezas. Nós temos um outro projeto chamado Bartimeu, com pessoas em situação de rua, que estão morando na rua. O Dom Joaquim gosta de usar a expressão passando pela rua, porque falou que rua não é moradia de ninguém. É muito forte isso. Verdade. Olha que forte. Eu fiquei tocadíssimo quando ele falou. É um local de passagem. Ele falou, ele está passando pela rua, ali, né? porque não deveria permanecer ali. Não é o lugar para ele, né? Mesmo. E nós fazemos esse projeto. E temos um projeto em parceria com o Motirô, aqui em Santos, que é com mulheres também, e com homens também, nessa questão da elevação da dignidade humana. Então, a gente não consegue entender a Passio Domini sem a Casa dos Projetos Sociais. A gente compreende que isso é extremamente necessário, que faz parte da nossa vida e que nós queremos viver até o fim. Até o final. E fora essas frentes mais voltadas à caridade e até material mesmo, vocês têm outras frentes também, né? Temos as frentes de os retiros de autoconhecimento e de evangelização, o projeto Homem Novo, que trabalha com alguns retiros ofertados às paróquias, né, de dignidade humana, que sempre traz 2 palestras de cunho querigmático e uma no cunho formativo psicoemocional, que trabalha essas dimensões do ser homem, do ser mulher, do ser jovem, do ser casal. Nós temos um trabalho muito forte no campo psicoemocional, de atendimento. A gente atende sacerdotes, religiosos, já há alguns anos já.
Eu vejo a Passo Domini como uma comunidade muito consistente. Até estava conversando com a minha noiva uma vez, que até teve um Shekinah? Sim. Né? É um dos eventos que nós fazemos. E ela falou, nossa, eu gosto muito da Passo Domini, porque primeiro que tem os rostos ali que já estão há bastante tempo, a gente sempre vê eles ali ajudando, e é uma consistência muito bonita, porque, que nem o senhor falou, às vezes a medição de sucesso de uma comunidade é se tá com muitas visualizações ali, se lançou isso, se lançou aquilo, se tá aparecendo num lugar, no outro, e às vezes não é a medição, é a santidade que é impregnada no coração de cada membro e das pessoas que são alcançadas. Eu não faço parte da Passo Domini, mas eu já fui alcançado pelo carisma Passo Domini. A minha vida, de certa forma, foi alcançada ali no estado que está hoje por conta da sua cofundadora, que Deus utilizou dela. Então, olha o impacto de uma decisão que Deus usou ela ali há 20, 30 anos atrás, chegando na minha vida hoje, na vida da minha noiva, na vida da minha família, dos outros filhos que meu sogro tem também. Então, tem essa visão, né, de que o sucesso está baseado nos aplausos externos. Eu tive uma época na minha vida que eu até achei que seu sogro e sua sogra iriam para a comunidade. Eu achei. Mas acabou não acontecendo, né? Porque quem chama é Deus, né? Sim, sim. E Deus vai confirmando. Mas assim, sobre a Passo Domini, a obra do Espírito, carisma, e a instituição, porque existe uma instituição Passo Domini, que é a Associação Particular de Fiéis. Elas não se conflitam, elas se coadunam. A instituição, ela é o corpus aparente, é o corpo que aparece para que esse carisma possa ser transbordado, revelado e assim por diante. Então eu digo, ela é feita por gente, Simon. Então a gente não é anjo, não. A gente tem muitas dificuldades, nós temos nossas lutas, nossos defeitos, e eu acredito que é por causa disso que a gente aprende a amar. É o nivelar por cima, quando eu sou capaz de olhar para a pessoa e não medi-la pelos defeitos dela, mas por aquilo de bom que ela tem e até pelas potências que ainda não foram desenvolvidas. Eu costumo dizer lá em casa, Deus olha para nós, Ele não fica olhando para nós e dizendo assim, nossa, como você é pecador, né, miserável, olha, eu estou vendo tuas mazelas aqui. Eu não acredito assim. Eu acredito que Deus olha para nós e vê o bem que há em nós, as virtudes que existem, aquelas que estão em potência ainda, que podem ser desenvolvidas. É como um pai que olha para o filho se desenvolvendo, crescendo, e fala, cara, o que ele vai ser? Que esperança grande que eu tenho no meu filho. É assim que eu vejo. Então eu acredito muito nas pessoas. E mesmo nas pessoas que em algum momento eu tive experiências dentro da própria comunidade, de viver decepção, de viver contrariedades, de viver traição, mas sem perder a esperança. Como passar por essas situações? Porque... tem que rezar, tem que rezar, se não rezar não dá conta não. Baixo desânimo, né? Mas olha, todo mundo em qualquer lugar tem desânimo. Eu acho que até o Papa, quando vê essa situação toda de guerra, o Papa está bradando sobre a paz, né? A paz é evangélica. Hoje eu estava meditando sobre isso, né? Porque o pessoal dizendo, porque querendo dar lição de teologia para o Papa, né? Tá vendo um vídeo sobre isso, eu achei de uma presunção, de uma arrogância. Infelizmente tem muita gente se arvorando desta forma, né? Você já falou mal do Papa, já tem problema. Você já rompeu com a igreja, né? Já começa por aí. Eu já questiono se é católico, né? Então eu tava dizendo assim, o Papa, o que o Papa está dizendo? Gente, falando sobre a paz, é bíblico. Bem-aventurados os pacíficos. Não, mas para chegar na paz tem que ter guerra, pô. Tem que matar todo mundo. Não. É porque não é a pessoa que está indo lá, né, pegar a arma, é o filho de alguém, né? Exatamente. Então eu sempre digo que amar a igreja. Sabe uma das coisas, falando do Papa agora, me recorda? Eu sempre falo em casa também. E vejo os meus filhos na comunidade, os membros da comunidade. Porque é interessante, porque ao mesmo tempo que eles são meus filhos, e não deixa de ser,
Eles são meus irmãos, né? Eu digo a eles assim, nós amamos a igreja, nós amamos o Papa, nós amamos o nosso bispo. Ele é o apóstolo da nossa diocese. Vamos obedecê-lo, vamos ter docilidade, maleabilidade, né? Eu penso que uma comunidade, um verdadeiro carisma, ele se consolida na obediência e no amor pela igreja, né? No amor pela igreja, no amor pelo Papa. Quem é o Papa? É o sucessor de Pedro. Ele não é o sucessor de Francisco, ele é o sucessor de Pedro. O Papa Francisco, saudosa memória, um grande Papa. Agora nós temos o Papa Leão XIV, que é este sucessor. Se eu não amar o Papa, alguma coisa está errada comigo, né? Mas a nossa comunidade, retomando, não é feita de anjo. Tem suas dificuldades, tem suas mazelas, tem os seus defeitos, tem coisas que precisa amadurecer, tem coisas que precisa crescer. Hoje, com a família Passo Domini, a família Passo Domini ela é composta de membros e de pessoas vinculadas. Você vai encontrar um sinal parecido conosco, de metal, né? De metal, mas muito parecido, com o mesmo coração, né? Vou mostrar aqui, que a pessoa de repente pode ver, né? Dá para dar um zoom aqui, ó. É possível? Esse mesmo sinal aqui, ó, que algumas pessoas não têm, metal, porque fazem parte da família, com muitas prerrogativas de membro mesmo, só que elas não fazem os compromissos de obediência, pobreza e castidade, as promessas, né? Podem vir a fazer, mas que fazem parte do carisma, que bebem do carisma, que estão inseridos no carisma, que trabalham no carisma. Jovem, hoje nós somos em aproximadamente uns 60, 65 na diocese. São 4 grupos de jovens, o GAC, Geração Amiga da Cruz. Aí tem a turma dos adultos, né? Então hoje nós somos em torno de 70. Mas agora, para este ano, entre este ano e o ano que vem, com vocacional para quem quer ser membro, um pelo outro, pessoas que estão caminhando, também para a família, a entrada de mais uns 50, mais ou menos. Então eu digo assim que ela está com os seus defeitos crescendo. E aí com o crescimento vem outros desafios, que é para que a gente não se torne um gigante, nem queremos, com pés frágeis, né? Com pés de barro. A gente quer crescer devagarzinho. Quer crescer? Claro. Crescer para baixo, o pessoal fala. Para que crescer? Isso aí. Para quê? Para evangelizar. Para servir a igreja. Para servir a humanidade. Mas eu notei que vocês cresceram bastante, porque o contato que eu tive com vocês foi há alguns anos atrás. E não eram tantos membros assim. Eram menos. Éramos menos. Né? Não lembro exatamente quantos eram, mas parecia que eram 20, 30, ou até menos. E a última vez que eu conversei com o senhor falou, nós estamos em 60. Eu falei, caramba, tá dando bastante fruto aí. Estamos caminhando, né? Pensando na família, né? Que é uma forma mais abrangente. Sim. Nós estamos caminhando. Agora, esse ano, inclusive, o tema do ano para nós é ampliar a tenda do amor incondicional. Essa perspectiva missionária. Realmente começar da nossa diocese, essa ampliação, mas também para outras dioceses. Então, hoje nós temos presença na diocese de Campanha, presença na diocese de Luz, presença na diocese de Registro. A gente está indo devagarzinho. E nessas outras dioceses são... A Passo Domini, ela tem as pessoas que vivem a comunidade de vida? Vida e Aliança. Sim. Hoje de vida tem quantos? Vida e Aliança, e nós temos uma realidade que nós estamos aí experimentando, chamada Aliança Residencial, que é pessoas que têm trabalho fora, mas que moram na comunidade. Entendi. Mas diferente, hein? É novo? É novo. Nunca ouvi falar, não. Mas interessante. É interessante. Porque a pessoa consegue... Porque o casal dentro de uma comunidade, eles têm os mesmos compromissos que teria um solteiro ou um celibatário. Contudo, a primeira missão dele, evangelizadora, é a família. Então, é a educação dos filhos, é o casamento. Ele tem que ter autonomia da sua vida salarial, dos seus gastos, a sua responsabilidade.
da primazia da educação dos filhos. A gente não faz ingerência nos casais. Não. Os casais, eles têm a autonomia e a responsabilidade do sacramento do matrimônio. O máximo que a gente pode fazer é quando eles nos procuram, é um aconselhamento. Isso, sobretudo, é importantíssimo. Entendi. E a gente precisa confiar que o carisma formado vai ser transbordado dentro do universo familiar. Porque o próprio sacramento do matrimônio, ele configura o Estado. E ele configura essa autonomia. Então, você não pode se meter no que é sagrado. Caramba, olha o tanto de detalhe. Você vai falando aqui. Isso daí você está falando de 60 pessoas aí que vocês têm contato e vai entrar mais. Imagina só. Né? Não é fácil. Hoje são 70. 70. Tem 10 a mais aí. Dá trabalho. Dá trabalho a mais. Eu vi lá, fui lá teve uma confraternização lá, a casa... lotada. Lotada, velho. O que tá acontecendo? Mas é aqui? divertido, viu, cara? A gente se diverte. Porque tem gente que... Lógico, tem gente que eu conheço há muitos anos. Tem gente que eu conheço há um ano. Tem gente que eu tô conhecendo agora, né? Caramba, tem gente que eu nunca conversei. Tem gente que eu nunca conversei. Sério? De parar, sentar pra bater um papo. Não tem como, né? Não dá. Não. Nem o seu afilhado aí, ó. O Maurício, não é que você falou agora? Quem? O seu é compadre, na verdade? Marquinhos. Nem o Marquinhos o senhor tá conseguindo dar... Rapaz, na verdade eu tô dando atenção pra muitos afiliados. Eu até parei de batizar, porque... Batizei um agora, mas eu falei pra moça, eu não tenho tempo. Mas explicou? Não, mas eu quero que seja o senhor. Eu falei, então tá bom, não se nega, né, o batismo. Eu vou lá batizar, mas saiba que minha vida é uma loucura. A gente sofre com isso, viu? Se eu disser pra você, é um sofrimento isso. Eu não sou aquela pessoa que domingo tá em casa, vou fazer um churrasco e tal, ficar aqui de boa. Isso não existe pra mim, assim, vocês não estão entendendo. Ô, gente, não tem não. É raro, viu? Se você me convidar, eu vou com muito prazer comer um churrasco na sua casa. Entendi, mas eu tenho que comer com horário pra sair, é sempre assim. E as pessoas não entendem, mas é uma verdade. Porque ou eu tenho um compromisso na comunidade, ou eu tenho um compromisso na paróquia, sou da paróquia também, ou tem um compromisso de pregação, de retiro, sempre tem alguma coisa. Ah, mas você não tem folga? Tem, mas é uma. Aí quando eu tenho uma folga que é uma, eu vou ficar com a minha família ali, né? E esse gerenciamento, como é que funciona? Porque o senhor é casado, tem que ter o seu tempo com a sua esposa, tem que passear com a sua esposa, Sim. Tem que ouvir sua esposa, tem seus filhos, apesar que seus filhos são todos bem grandes. São todos adultos. São casados. Todos estão casados já? Sim. Então já estão com suas vidas, né? Suas vidas. Né? Mas a sua esposa, eu acho que demanda mais atenção ali, né? Mas a minha esposa é cofundadora da comunidade. Então ela é igual ao senhor. Mais ou menos. Ela tem muita coisa também. Além, a Célia é pedagoga, psicopedagoga, neuro, teóloga, hoje responsável pela formação geral da comunidade, instrutora do método Bires, das boas. Não é só instrutora de nome, ela é de fato instrutora do método, estudiosa do assunto. Atende muita gente. Legal, dá pra conversar com elas um dia sobre isso. Dá, eu e minha noiva, a gente já tá mais de um ano já que tá fazendo as formações. Que bom. Muito legal. Algo que você fala assim, quase ninguém conhece. Aí chama de tabelinha, aí chama de um monte ela é formada no Sempaflan, né, que é o órgão oficial. Temos duas na comunidade, ela e a Bruna, que é consagrada aqui de Santos. Podia trazer a Bruna um dia pra falar sobre teologia do corpo. Bruna Teixeira? É, muito boa. Ou a Célia Santana, que falaria muito bem sobre instrução do método Bines também. As duas poderiam falar. São muito boas. Eu vou deixar anotado já. Deixa aí marcado. Pode vir. Elas viriam sim, com o prazer. Diácono, um assunto que eu acho legal conversar com o senhor é sobre a renovação. Vou dar a visão que eu tenho. Você pode me corrigir completamente. Parece que, com o passar dos anos, depois daquele boom gigantesco que a renovação teve aqui no Brasil, parece que, não exatamente essa palavra, mas decaiu com o passar do tempo. Hoje a gente vê bastante grupo de oração que já não está tão cheio e as pessoas estão migrando para outros tipos de forma de ser. Se eu entendi isso como algo que a renovação precisa se renovar,
mais uma vez, para atrair mais pessoas? Ou um movimento mesmo de Deus que está levando para outros caminhos os fiéis? A renovação é uma bênção, né? Uhum. E eu não estou falando um jargão de carismático, não. Porque tudo, como foi o retiro? Foi uma bênção, né? Como foi uma bênção. Não, a renovação ela é uma bênção de Deus. Ela é inspirada. Ela é obra do Espírito. Uhum. A renovação, como toda obra do Espírito, ela passa os seus desafios. Mas tem muita gente que participa do movimento carismático. Em algumas dioceses mais, em outras dioceses menos. Mas tem muita gente. Eu tive a oportunidade de viajar por quase todo o Brasil e para alguns países pregando. Eu já vi coisa que é extraordinária, fantástica. Renovação Carismática tem uma organização tremenda. Os ministérios organizados, inclusive trabalhos sociais na Renovação Carismática. Tem gente que acha que a Renovação Carismática é só um movimento de oração. Não, é de oração e prática da oração. Se pratica o que se reza. Então, eu digo assim, a renovação ela continua viva, com grande saúde, goza de plena saúde e continuará. Porque ela é uma obra de Deus. Eu ouvi essa mesma coisa domingo passado agora. Isso que eu falei? Tá. Uma análise meio que sociológica, né? Porque todo movimento na igreja tem altos e baixos. Eu quero entender que existe um movimento de massa, né? Existe o movimento que são os verdadeiros membros da Renovação Carismática, da perseverança. Não é sobre número, é sobre fidelidade. Compreende? Então, assim, você pode ter os jovens sarados com uma multidão de jovens. Você me assegura quantos são fiéis. Você pode ter a Passio Domini com centenas de pessoas, mas quantos são fiéis? Né? Então, eu costumo dizer que é normal que nós tenhamos momentos que haja um inflar, porque talvez seja novidade, porque também muitos sacerdotes se abriram para a espiritualidade carismática. Muito, mas não deixaram de ser carismáticos. As pessoas que estão indo lá continuam exercitando e vivenciando a espiritualidade carismática, que também não é uma alienação. É importante que se diga. Tudo que é vivido ali na vida carismática é vivido a partir do pressuposto da consciência da pessoa. Você não ora em línguas, por exemplo, a glossolalia. Você não ora em línguas inconsciente. Né? Você ora com consciência, quer dizer, com clareza de pensamento. Né? Então, eu não acredito em declínio, não. Eu acredito que o movimento... Agora foi feita uma festa da misericórdia em Praia Grande regional. Estava cheio de gente. Então, eu acho que tem várias realidades aí acontecendo. Alguns grupos podem diminuir de tamanho, outros aumentam. Tem a circunstância territorial, tem a circunstância financeira, entendeu? Tem várias circunstâncias que podem estar aí envolvendo uma realidade de um determinado grupo. Mas, além disso, é a escola de Gamaliel. Ano que vem ela completa 60 anos na igreja. Vai ter o jubileu. E eu com certeza estarei lá. Legal. Eu com certeza estarei lá. Será em Roma. Eu faço questão de estar porque eu acredito. Ano que vem? Ano que vem. Acredito na graça da Renovação Carismática. Eu estou falando da Renovação Carismática como movimento eclesial. Sim. Porque a Renovação Carismática corrente de graça é mais ampla ainda. É que no Brasil é a única realidade no qual se usa o nome Renovação Carismática para o movimento eclesial. Na Itália, por exemplo, é Renovamento nello Spirito, né? Então, no Brasil se usa a nomenclatura, o nome, né? O próprio nome da corrente de graça. Então, se você falar assim, a renovação carismática, se eu pensar em corrente de graça, aí você pode esquecer. Aí você tem os padres, você tem as religiosas, as congregações, as rádios, TVs, editoras, você tem as comunidades novas, você tem os trabalhos sociais carismáticos, você tem os grupos de oração do movimento eclesial, você tem os diáconos
que são oriundos das expressões carismáticas, você tem uma série de coisas. E existe alguma coisa que você se recorda agora, alguma experiência que você tenha visto em algum retiro, em algum momento que o senhor foi, em alguma viagem? Tem muitos, tem muita coisa. Uma em especial que o senhor se recorda, assim, uma graça grande, um testemunho, alguma coisa? Olha, eu costumo dizer o seguinte, eu já vi, ninguém me contou, eu já vi cego voltar a enxergar, surdo voltar a ouvir, paralítico voltar a andar, pessoa com câncer ser curada instantaneamente, depois com laudo médico da cura. Eu já vi de tudo, assim, quase. Acho que eu só não vi morto ressuscitar. Ainda. Eu vi Mas eu já vi. Agora, assim, eu não... Por incrível que pareça, vou te dizer uma coisa, Simon. Então eu não posso negar o que eu vi. Claro. Tá? Eu comecei na renovação em 89. Não são muitos anos, concorda? Concordo. Tá. Então eu não posso negar. Eu sou das pessoas que iam pro cenáculo no Morumbi. Então, tinha Laura, Padre Alberto Gambarini, Eduardo Dogat e Padre Jonas Abib. Então, depois Monsenhor, mas Padre Jonas Abib, Nelsinho Correia, Dunga e vai todo mundo. A Agnus Dei, daqui de Santos, saudoso Luiz Henrique, que faleceu, que é a primeira banda católica do Brasil, é uma banda santista, chamada Agnus Dei, que eu tive a honra, a alegria de conhecê-los, ser amigo deles. E depois de Jesus, música viva, eu celebrarei cantando ao Senhor, eu te louvo e adoro, mãe, Maria, nossa mãe, que depois o padre Marcelo canta, mas que é daqui de Cubatão, da paróquia São Francisco de Assis. Então, assim, eu já vi de tudo um pouco, assim, mas sobretudo, o maior milagre que eu já vi é a conversão de um pai de família, de alguém que larga as drogas, o álcool e volta para sua casa. E isso é de arrebentar a gente. Eu até me emociono, porque não tem preço. Você vê uma pessoa que estava doente e foi curada, essa pessoa não está imune a morrer. Ela vai chegar uma hora e vai morrer. A doença pode até voltar depois. Mas um pai de família que muda de vida e permanece fiel à sua casa até o final é algo impagável. Então eu digo que o maior milagre que acontece na vida carismática se chama conversão. Não são as curas físicas, psíquicas, emocionais, milagres, porque isso acontece na vida carismática, talvez uma abundância por uma abertura aos dons. Sim, mas acontece em toda a igreja. Né? A igreja é essencialmente carismática. Mas, contudo, a conversão, também como acontece em outros movimentos pastorais das conversões, a conversão, penso que é o maior milagre que eu sou testemunha, assim, de ver. E só entende quem realmente passa, né? Quem é tocado, porque quando eu fui ao PHN em 2015, que foi a primeira experiência que eu fui, que eu nem sabia o que era PHN, eu fui porque achei que era um acampamento de jovens para bebê, eu não sabia que era... Nem sabia o que estava fazendo lá. Encontro de igreja. Não fazia ideia. E a primeira Santa Missa que eu participei foi lá. Foi uma Santa Missa com o padre Marcelo Rossi e Monsenhor Jonas Abib. Na oração da coleta, que Monsenhor fala para a gente entregar o nosso coração e abrir ele ao Espírito Santo, eu só aceitei e fiz isso. Quando eu fui ver, eu estava ajoelhado já na arquibancada, chorando horrores, por um amor que eu não tinha sentido até então. E é impressionante porque a nossa vida ela é transformada. O nome disso é conversão. Conversão. O Papa Bento XVI vai dizer que ser cristão, no documento Deus Caritas Est, Deus é amor. Ser cristão não é fruto de uma decisão meramente racional. É fruto de uma experiência que se faz com a pessoa viva de Jesus. Sim. O que você teve ali foi uma experiência foi. Com a pessoa viva de Jesus. E isso transforma a sua vida. Entende? Isso é um milagre. Não, completamente. Isso e a pessoa não entende quando ela passa. Eu fui entender o que tinha acontecido ali um tempo depois que eu fui... Olha a coisa errada. Eu fui para um grupo de oração e atrás da igreja eu fui beijar com uma menina.
E depois que eu beijei essa menina, eu me arrependi. Eu falei, isso aqui não tá certo não, viu? Ficar fazendo esse tipo de coisa aqui, eu não vim pra igreja pra isso, usar da menina assim, fazer dessa maneira assim. E ali foi onde eu entendi que realmente Deus havia feito alguma coisa. Aí você vai mudando o vocabulário, aí você vai mudando os lugares que você frequenta, e não por uma imposição externa. Não por alguém ficar ali no seu pé cobrando você, ficar falando, para de fazer isso, que isso aí vai pro inferno. Eu nunca vi alguém se converter dessa maneira. E ainda existem pessoas que insistem nessa conversão forçada. De querer... o diácono, para de ser arrogante, meu. Para de ser arrogante. É verdade, vou parar. Não é assim. Não, tem que vir a graça de Deus mesmo. É a graça de Deus. É graça de Deus e esforço humano. Tem a graça de Deus que te conscientiza, e a partir da consciência você vai trabalhando, se esforçando. Por isso que na Bíblia vai dizer, o reino de Deus pertence aos violentos. Não é o violento sair armado, é o violento que luta contra as suas fraquezas, as suas misérias. Sim. E, Diácono, pra gente chegar aqui ao final desse papo aqui, vai ter que vir outras vezes, né? Já tá ciente, né? Oh, meu Deus. Porque tem muita coisa pra gente conversar ainda. Eu nem sei quanto tempo nós estamos aqui, mas tudo bem. Então mais de 1 hora, né, Felipe? 1h16. Jesus amado, haja conversa, hein? Não rola um café aqui, rapaz. Felipe já foi melhor, não rolou sim, gente, ó. Se você quiser vir aqui, o Felipe faz um café, só tá o cheiro aqui, maravilhoso. Ele falou que não quer me dar mais, porque eu vou gastar muito. Ele falou, ô Simon, não leve esse diácono de novo aí não, porque ele toma muito café, a água já acabou, ele é um podcast sem água, é só enfeite, ó, tem nada. A minha tem ainda. A dele tem, porque não bebe nada, só eu que tô falando, meu Cristo aqui, ó. Mas eu tô feliz, obrigado pelo convite. Se eu puder, eu venho, né? Não agora, né? Que não fica chato, né? É muito perto, né? Pelo amor de Deus, não, tá 2032, mais ou menos. Ela 2050, no próximo jubileu de 120 anos da renovação, a gente vem aqui falar novamente. Queria que você deixasse um recado também e também falar para as pessoas que estão assistindo como elas fazem para ter uma experiência ali com a Passio Domini, para conhecer um vocacional? Enfim. Nosso carisma é ser discípulos e ministros do amor incondicional para alívio do sofrimento pessoal e do outro. Nós somos uma comunidade onde prefigura-se o ser. Então, não interessa o que nós estivermos fazendo, aquilo que nós somos deve transbordar nas nossas ações. Então, se você quer conhecer uma comunidade no qual as pessoas lutam para viver a experiência constante de um amor incondicional, que é a expressão do próprio Cristo no alto do madeiro da cruz, de que quer tocar o sofrimento alheio como sendo um sirineu, ajudando as pessoas a carregarem a sua cruz, mas também carregando a sua cruz com docilidade, seguindo como discípulo o próprio Cristo, vivendo uma dimensão espiritual da alegria da paixão, que essa é uma grande novidade do nosso carisma. A nossa espiritualidade ela é fundamentada na alegria da paixão, porque no crucificado nós vemos a potência do ressuscitado. Como dizia Santo Agostinho, bendita árvore da cruz que nos trouxe tamanha salvação. Alegra-te por essa bendita árvore da cruz. Então, se você quiser conhecer mais, nos siga no Instagram, não sei se vocês podem colocar aí, o @diac_luizinho, né? Abreviação de diácono, luizinho.ccpd, o @Passio Domini, Passio é com 2 S's, Passio Domini, não é Passos, né? O pessoal é Passos, comunidade Passos Domini, meu Deus do céu. Tinha um padre amigo meu que só chamava a gente de Passos Domini. É o Senhor andando, né, padre? Ele falou assim, por que só pode ser Passos, né? Não, é Passio, de paixão. Sim. Domini, @Passio Domini. Temos aí o canal no YouTube também, @Passio Domini. Tem nosso site, passiodomini.org, que lá hoje, inclusive, mandei um artigo lá falando sobre o mês de abril. Nos siga, temos missão em Santos, uma casa em Santos que fica no Cefas, mas servimos ali na paróquia Jesus Crucificado. Temos um grupo de jovens e de membros da comunidade que estão lá no Guarujá, na paróquia Santa Rosa de Lima, e aqui já deixo meu abraço para o padre Denilson, da Jesus Crucificado, para o padre Rodrigo, da Santa Rosa de Lima. Temos um grupo de jovens na nossa sede, na Rua Jarumás, 376, Vila Tupi, mas em Praia Grande nós temos 4 casas. Fica difícil. Hein? E temos uma missão na Vila Caiçara, na colônia Santa Terezinha, que acontece toda quinta e sexta-feira.
ali na paróquia São Pedro, mando um abraço pro Padre Elcio. E estamos aí em vários lugares. Ai, meu Deus do céu, tem um monte de lugar que a gente está. Na paróquia Santo Antônio, que é a paróquia na qual eu exerço o ministério diaconal. Então nos procure, nos encontre, venha caminhar conosco. Não é um grupo fechado, nós somos abertos. Pode vir no projeto social, trabalhar conosco, pode ser voluntário, benfeitor. Eu quero ajudar. Tem os oblatos agora. Até queria pedir para o podcast, Felipe também nos ajudar. Os oblatos é um projeto novo para a formação dos seminaristas e dos celibatários e também dos missionários da comunidade de vida, porque eles precisam estudar. Então a gente tem gente estudando, fazendo teologia, nós temos gente estudando língua portuguesa para aperfeiçoar, para poder estudar melhor lá na universidade, nós temos gente estudando teologia do corpo, gente estudando mídia social, para servir, evangelizar melhor. Você pode nos ajudar pelos oblatos, os oblatos da vocação Passio Domini, que é esse projeto para ajudar os missionários a estudarem. Quem me conhece sabe que eu sou um amante dos estudos. Então, nós temos gente na comunidade de vida que é formada em administração, em serviço social, em tradução e intérprete. A gente é bem dedicado nesse aspecto. Já tem gente que é formada em filosofia. E na medida que vai passando, a gente vai encaminhando para os estudos. Vai encaminhando para a faculdade, para fazer uma formação. Até porque cresce como ser humano, cresce como pessoa, serve melhor, tem mais qualidade naquilo que faz na obra da evangelização. Então nos siga, será um prazer, uma alegria tê-los conosco. E agora o próximo retiro nosso, 30 de abril a 3 de maio, no Cefas, o Via Amoris, significa Caminho do Amor, é um retiro de autoconhecimento e cura interior, um retiro de silêncio, ele é de silêncio e carismático, no qual a gente leva sacerdotes, psicólogos, ministros de cura interior e atende individualmente as pessoas. Se a pessoa se interessar, só nos procurar. Legal, muito obrigado, viu, Diácono? Eu que agradeço. Todas essas informações que o Diácono passou, todas as redes sociais da Passio Domini, do próprio Diácono, vão estar aqui na descrição do nosso vídeo. Então, conheça, tenha essa experiência que eu tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado por estar conosco em mais um episódio. Se inscreve no canal, compartilha nos seus grupos de WhatsApp e esteja conosco no próximo episódio. Deus abençoe grandiosamente a sua vida.